Olá, iniciamos agora nossa sexta aula da disciplina de Sociologia da Educação. Esta aula refere-se ao dia 10 de setembro de 2020 para as turmas de História e Pedagogia e ao dia 15 de outubro de 2020 para a turma de Biologia. O assunto que iremos discutir hoje na aula é o caráter social da escola. Abordaremos um pouco sobre o que a sociologia revisa sobre a função da escola na sociedade. Bem, diante da sociologia, o ambiente escolar é um ambiente que é propício à formação de novos cidadãos. É no ambiente escolar que a criança, o adolescente, vai começar a desenvolver a sua vida social. Por exemplo, temos que, em média, uma criança, um adolescente, passa 12 anos no convívio escolar, ou seja, pelo menos 12 anos durante 4 horas por dia, durante 5 dias da semana no mínimo, esse jovem vai estar atuando, vai estar elaborando, mantendo laços sociais no ambiente educacional. Então, a escola, ela tem aí um papel obrigatório na formação dos cidadãos, que é essa população infanto-juvenil vai se formando. Então, qual é a função social da escola? É dentro dessa escola que a sociedade vai demonstrar para essa criança, para esse adolescente, quais os conhecimentos por ela selecionado e os valores por adquiridos e apresentados dentro dessa sociedade vão ser mostrados, vão ser trabalhados com essa criança, com esse adolescente. Então, temos aí, por exemplo, várias funções que é um exemplo de papel social da escola atuando na vida desse jovem. Essa criança, esse adolescente, eles vão estudar em grupo, vão fazer trabalhos em grupo, vão interagir com colegas, com amigos, vão construir relações sociais que extrapolam o ambiente escolar. Ou seja, aquelas amizades construídas ali podem ser levadas para a vida, né? Depois que acabam o ensino básico, por exemplo. O convívio em datas comemorativas, em que as crianças chamam os seus amigos, os seus colegas da escola para o seu convívio familiar numa data desta, ou até mesmo em fazer trabalhos, em participar de algum evento, de ir passear com essas pessoas que estão no seu convívio escolar. Além disso, a escola, o convívio escolar, tem um papel fundamental na construção e ocupa um papel gigantesco na vida dessa criança, desse jovem. Tanto é que quando alguém vai se referir a uma criança, vai falar com uma criança, geralmente pergunta a ela sobre como é que vão as coisas na escola, o que é que ela aprendeu de novo. Do mesmo modo, essa criança, quando vai se comunicar com algum adulto, com alguém que não participe muito da vida dela, uma das primeiras coisas que ela vai mostrar é uma atividade que ela fez na escola, alguma atividade que ela está elaborando,
alguma amiga, amigo que ela convive nessa escola, vai falar sobre essa pessoa. Então, esse convívio escolar se torna o centro da vida dessa criança e desse jovem por muitos anos. Então, para a Vila 2007, essa relação entre escola e sociedade, principalmente para essa população infanto-juvenil, ela é muito importante. E se constroem entre a instituição educacional e a comunidade relações. E essas relações, elas foram se mostrando modificáveis ao longo do tempo. E nessas relações, a gente pode distinguir pelo menos 3 momentos, que são o momento suprageracional, o momento intergeracional e o momento intrageracional. Vamos acompanhar agora e saber um pouco de cada um desses momentos? O primeiro momento foi chamado suprageracional. Este momento, de acordo com o Vila 2007, está relacionado ao período da humanidade, da civilização humana, em que as mudanças na sociedade ocorriam de forma lenta, demoravam mais de 2 gerações para se estabelecer novos paradigmas. Então, as mudanças sociais eram para além de várias gerações, por isso o nome suprageracional. Esse momento se dá pelo menos desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, até a Revolução Industrial, onde nessa sociedade nós tínhamos um processo educacional bem restrito, formado apenas como uma educação institucionalizada para uma elite, para pessoas que ocupavam cargos importantes na estrutura social, para pessoas do clero, para sacerdotes, escribas, pessoas que que tinham alguma influência dentro da sociedade. E isso se referia a um grupo restrito, justamente essa elite. A maior parte da população tinha uma educação não institucionalizada. Era uma educação familiar, uma educação que não precisava ter um suporte de fora. A maior parte da população, os conhecimentos eram tidos dentro do seu ambiente familiar. No segundo momento, após a Revolução Industrial, a gente tem outro tipo de relação estabelecida entre a escola e a sociedade. Esse segundo momento é chamado de intergeracional, porque a partir da Revolução Industrial, essas mudanças sociais ocorriam com uma frequência maior. Então, ocorriam de uma geração para outra, não mais pulavam mais que 2 gerações. Elas agora ocorriam de uma geração para outra. Então, nesse novo paradigma social, nessas novas relações sociais que estavam sendo estabelecidas com a Revolução Industrial, ou seja, a população saindo do campo, indo mais para trabalhar em fábricas, ser uma população mais urbana, exigia que essa população tivesse conhecimentos mais rebuscados em leitura, em matemática, que fizessem alguns cálculos, que tivessem algumas noções mais aplicadas. Então, essa educação familiar
do primeiro momento, do momento suprageracional, já não era suficiente. A maior parte da população, a sociedade exigia que essa população tivesse uma educação mais rebuscada, uma educação mais refinada, para atender esses novos parâmetros sociais que estavam sendo estabelecidos, junto com a Revolução Industrial e também o início do estabelecimento das relações do capital. E o que temos nesse segundo momento é que o ensino elementar, o ensino mais básico, digamos desse modo, não levando em consideração o que a gente chama de ensino básico atualmente aqui no Brasil, mas o ensino mais elementar, ele se tornou mais amplo, mais acessível à comunidade, à sociedade. Mas à medida que essas etapas de ensino elas iam avançando, a população, a maior parte da população não conseguia pular de etapa, vamos dizer assim. Ela não conseguia galgar como a elite, os grupos mais favorecidos conseguiam. Então, a maioria da população tinha acesso a uma educação elementar, porém, à medida que o nível educacional ia aumentando, era necessário passar por seleções. E essas seleções geravam exclusões sociais, iam excluindo, marginalizando as pessoas a não terem acesso a uma educação com um nível mais superior. Então, à medida que essa população ia conquistando uma educação mais rebuscada, mais refinada, a maior parte da população não conseguia alcançar níveis educacionais superiores, porque esses níveis, para passar de um nível para outro, eram necessários fazer seleções, fazer pequenos concursos que peneiravam, vamos dizer assim, essa população de atingir o outro nível. Então, os níveis educacionais mais avançados ainda continuavam sendo restritos, ou seja, pertencentes a uma elite social econômica. No terceiro momento, que é o que estamos vivendo agora, segundo o Vila 2007, nós temos uma relação social e educacional chamada de intrageracional. Neste momento, as mudanças dentro da sociedade, elas ocorrem de uma maneira tão rápida, não dá tempo de passar de uma geração para outra. Essas mudanças elas ocorrem dentro da mesma geração. Isso ocorre devido também ao nível acelerado das tecnologias que estão avançando, que estão sendo cada vez mais avançadas, mais adaptadas. Também tem aí o fator das mídias sociais, que a partir delas, seja do Orkut, lá um pouquinho mais atrás, né, em 2000 e alguma coisa, seja mais para atualidade, YouTube, Facebook, Instagram, essas mídias sociais vêm contribuindo para a divulgação, a ampliação do acesso à informação
e do conhecimento. Então, essa produção acelerada de conhecimento, tanto seja a nível científico, ou seja, trabalhos de pesquisa, trabalhos que utilizam o método científico, estão sendo mais produzidas com mais abundância, tendo mais pessoas produzindo ciência e também tendo mais pessoas divulgando conhecimento, divulgando informação através das mídias sociais, por exemplo, é que essas mudanças dentro de uma mesma geração podem ocorrer. E a partir disso, a gente tem também uma mudança no paradigma educacional. Então, o ensino conteudista, aquele de só repassar, transmissão de informação, ele não é mais tão adequado como era nas gerações anteriores. Então, a educação atual, nessa relação sociedade-escola, ela precisa estar sempre se ajustando. Bem, de acordo com o que a gente viu hoje na nossa aula de Sociologia da Educação, leia o texto complementar, que já está disponível no seu ambiente virtual de aprendizagem, intitulado A Escola Frente às Novas Demandas Sociais, Educação Comunitária e Formação para a Cidadania. E após a leitura do texto, junto com os conhecimentos adquiridos na nossa aula, realize a atividade proposta, deixando um comentário no fórum para responder à pergunta: qual a função da escola na sociedade atual? Bons estudos e até a nossa próxima aula!